Oi, gente, aqui é o professor Everton. Eu tô vindo aqui para explicar sobre a minha planilha que eu uso para fazer os relatórios de horários para entregar para a Lu. Ah, ela é bem simples, tá? Eu criei assim como rascunho e o rascunho ficou como rascunho até hoje. E é isso que eu vou passar para vocês. Quem quiser melhorar, mudar o design, o visual, alguma coisa, fica à vontade. Mas é dessa forma que eu utilizo hoje. Estamos no dia 22/9, tá? Aqui eu peguei um trechinho do meu mês de agosto para dar como exemplo. Essa planilha eu atualizo ela diariamente, assim que eu termino o expediente do dia. Então, terminei a última aula, aí é o momento que eu sei quais aulas aconteceram. Deixa eu entrar aqui no calendário para vocês verem. Deixa eu ver se abre, né? Abriu aqui, ó. Aí aqui no calendário a gente tem o dia que está acontecendo a aula. Aí quando eu fizer todo o meu dia e chegar aqui embaixo, na última aula, eu vou fazer a atualização da minha tabela, porque eu sei exatamente quais foram as aulas que aconteceram naquele dia, porque às vezes acontece da gente marcar aula e por algum imprevisto ela não acontece. Por isso eu não atualizo antes, né? É mais fácil esperar acontecer. Acontecer, eu terminei, vou atualizar a minha planilha. Na primeira coluna, eu tenho a data que está acontecendo e por uma questão meramente visual, porque eu sou uma pessoa muito visual, eu separo os dias em cores. Então, o dia 3 está com azulzinho mais claro, já o dia 4 com azulzinho mais escuro. Dia 5 volta o azulzinho claro, dia 6 azulzinho escuro. Isso facilita a gente identificar qual é o conjunto daquele dia. Na segunda coluna eu tenho o horário de início da minha aula. Então aqui no dia 3/8 eu tive uma aula com início às 9 horas. E nessa terceira coluna eu tenho o horário de fim. Então começou às 9 e terminou às 10. Que a utilização dessa coluna com essa coluna, eu faço a fórmula aqui da quantidade de horas. Ó. Eu utilizo aqui. Eu tenho a fórmula que é a coluna D menos a coluna C, que vai dar a quantidade de horas aqui pra gente. Beleza? Aí, continuando aqui a sequência das colunas, foi a primeira, a segunda, a terceira. A quarta coluna é o motivo, descrição, então eu explico se foi uma reunião, se foi uma aula assistida, como está aqui, ou se foi uma aula realizada. E dependendo se foi uma aula assistida ou realizada, eu vou colocar o nome do professor responsável. Isso não foi algo combinado com a Lu, é algo que eu utilizo como referência para eu me recordar daquela aula, tá? E além, eu coloco uma provinha para eu saber se foi presencial ou se foi online e qual é o link da aula online. Aqui no main, voltando aqui rapidinho na coluna F, eu coloco somente o nome do professor responsável por aquela aula. Então aqui no dia 13 eu tive 2 aulas assistidas pelo professor. Eu assisti a aula do professor Diego. Depois eu tive aula realizada, coloquei o meu nome. Assisti mais 2 aulas do professor Caio. Aí eu coloco a quantidade de horas que eu assisti, porque conta, se fosse uma reunião, aí eu ia colocar a reunião e a quantidade de horas, o início e o fim, tudo bonitinho também, tá? Aqui na coluna G, a gente tem então essa provinha dizendo se foi presencial. E se foi presencial, eu coloco o número que foi, se foi 1, 2 ou 3, para quando chegar no final do mês, a gente vir aqui e ter os dias presenciais. Então eu sei que eu vim
3 dias presenciais, eu falo para Lu, me dá a passagem aí de 3 dias, por favor. Aí a gente faz a soma, beleza? Aí é dessa forma que eu vou contabilizando os dias presenciais, e se for uma aula online eu coloco então o link da aula que eu fiz. Aí aqui na coluna H eu tenho a quantidade de horas, em horas mesmo, eu deixei no formato de horário. E com o passar do mês, chega uma quantidade que dá uma bugadinha aqui na hora de fazer a soma. Aí, para não ficar dando essa bugadinha aqui na hora de fazer a contagem e a soma, eu fiz uma coluna menorzinha aqui, só com um número em caractere numeral comum, com o número 1, o 2 e 1h30. Eu não faço nenhuma aula mais do que 2 horas. Então, são só esses 3 bloquinhos que a gente utiliza. O de 1 hora, o de 2 horas ou o de 1h30, que normalmente são as aulas experimentais. Enfim, para qualquer aula que você precise nesses horários. Aí vejam que o de 1 hora está na linha correspondente a 1 hora, e de 2 horas na linha correspondente de 2 horas, de 1h30 também aqui. Para mim, fica muito mais fácil eu selecionar no final do mês essa coluna e ela vai mostrar a soma aqui. Dá certo utilizando essa? Dá, mas quando eu estava no final do mês, estava dando uns errinhos e uma contagem que eu não estava confiando. Aí só para eu ter certeza eu fiz essa daqui, tá? Se vocês quiserem fazer para tirar a prova real, entre aspas, né? E ter confiança no cálculo, façam. Eu sou muito desconfiado com os cálculos, então eu tenho que fazer 2 vezes. Aí, mostrei aqui as colunas de B até aí. Aí aqui embaixo eu tenho a parte que eu mando para a Lu. Eu deixo o link compartilhado, coloco aqui em compartilhar e deixo o link compartilhado com ela, para caso queira entrar aqui e ver, ficar à vontade. Mas eu mando uma imagem para ela dessas linhas aqui de baixo. Dessa parte aqui, sobe. Eu tiro um print dessa tabelinha aqui, de até total de horas, dias presenciais, total de matrículas de aulas experimentais e os descontos, caso tenha solicitado um adiantamento para passagem, alguma coisa assim, marcar nessa parte o desconto que teve, que vai ter no próximo pagamento, né? Aí aqui no D eu coloco o primeiro dia do mês e até o último dia do mês. Qual foi a data de entrada e a data de finalização daquele mês. Total de horas vai ser a soma dessa parte aqui. Os dias presenciais são esses contabilizados aqui. Dia 1 está aqui, dia 2 está aqui e o dia 3 aqui embaixo. Total de matrículas, esse é um número que a Lu passa pra gente. Ela tem essa contabilização, pelo menos ela me falou isso no final do mês. Ela falou, você tem 10. Isso foi quando acabou o mês 8, tá? Esse foi o número de lá, mas eu não alterei. Aqui no começo do mês eu acho que tinha umas 2, 3. Aí o desconto tá zeradinho, mas dá pra alterar. E mandando essa coluninha aqui para ela, ela vai fazer a quantidade de horas vezes o valor que vai ganhar, quantidade de dias vezes o valor combinado e o total de matrículas também vezes o valor combinado e tudo menos os descontos. Beleza? Então é essa planilha que eu utilizo para fazer o controle dos meus horários. Essa planilha está atualizada, a minha mesmo, está atualizada aqui, ó, até já o dia 22/9, que é o dia de hoje. Então eu atualizo ela absolutamente todos os dias. Eu estou na linha 159. Faz uns 2 meses e meio que estou aqui na Control Play, muito orgulho. E se precisarem de qualquer dúvida, alguma coisa de sugestão também, se fizer um modelinho com visual mais interessante, me avisem, me mandem
e tô aberto a sugestões, beleza? Até a próxima!